Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa sessão de vídeos sobre subcamada MAC. Esse é o vídeo número 2 e a gente vai falar sobre o CSMA. No vídeo passado a gente falou sobre o Aloha e deu uma introdução no contexto. Recuperando essa introdução, basicamente o nosso problema, um dos problemas da camada MAC, né, da subcamada MAC, que se a gente pegar aqui a camada de enlace, só revisando, né? A camada de enlace aqui embaixo dela. Então, assim, a gente está falando de um assunto bem conceitual e o nosso objetivo é criar instrumentos, musculatura, para entender das tecnologias de rede sem fio e tecnologia de rede no contexto de acesso ao meio, ok? Diversas tecnologias utilizam isso e é importante a gente conhecer o impacto desse problema nessas tecnologias para a gente saber a correta aplicação. Então, se a gente pegar aqui o modelo OSI, né, na camada de enlace, a gente tem, essa aqui seria a camada de enlace, né? E a gente tem a camada de controle de enlace de dados e a camada de Media Access Control, né, que é a camada de acesso ao meio. Então, aqui a gente tem a camada física. Então, ela vai gerir o acesso ao meio para evitar, né, ou mitigar o acesso à colisão em meios físicos compartilhados, beleza? Então, o exemplo que a gente trouxe foi, por exemplo, reuniões e o acesso e os protocolos de acesso aleatório, eles estão ligados quando todos os dispositivos ou todos os comunicantes têm o mesmo privilégio, o mesmo direito de acessar o meio. Então vai ter que ter uma disputa e aí a gente considera um tempo aleatório de acesso, né? A gente vai ter algum tipo de disputa pelo meio. Bom, o Aloha, né, a gente viu na aula passada, basicamente o que ele faz? Quando ele precisa mandar, ele manda. Se ele recebeu a confirmação, sucesso. Se não, ele espera um tempo aleatório em função do tempo do frame. Pode ser 2 vezes ou 1 vez, dependendo do tipo do Aloha. Vamos dizer assim, essa coluna cervical, ela é inerente também no CSMA. Basicamente, a ideia o que significa CSMA? Carrier Sense Multiple Access, ou seja, acesso ao meio por sentindo a portadora. Uma tradução livre seria acesso ao meio escutando, né? Sentindo o barramento. Então, a ideia principal por detrás do CSMA é a nossa velha política de educação quando a gente vai falar, né? Antes de falar, escute. Então, essa figurinha aí, ela explica muito bem o conceito do CSMA. Abra seus ouvidos antes de abrir a sua boca. Ou seja, o dispositivo para implementar o CSMA, ele tem que ter a capacidade de ouvir o barramento, de sentir o barramento, né, de fazer carrier sense, sentir a portadora, sentir a energia do barramento antes de transmitir, ou simultaneamente ao que transmite. Essa capacidade é um dos principais pontos para um dispositivo implementar o CSMA, ou seja, ele tem que ser capaz de transmitir e ao mesmo tempo escutar o barramento que ele está transmitindo. Então, com isso, o CSMA ele tem por objetivo sempre minimizar a chance de colisão e aumentar o desempenho, ou seja, deixar o barramento menos ocioso. O objetivo é esse, ok? Agora, por quanto tempo eu vou ficar escutando até falar, acho que não está ninguém falando, vou transmitir. Que tempo é esse, né? Porque imagina, as estações não se enxergam como a gente se enxerga numa mesa. Basicamente, quando ela começa a falar, ela fala basicamente, ela não tem um mecanismo de interrupção. Quando como uma estação na camada de enlace vai transmitir, ela transmite o frame. Então ela vai transmitir uma sequência que ela precisa transmitir. Então ela só vai parar de transmitir quando ela perceber que durante a transmissão daquele frame alguém falou junto com ela. Então o primeiro problema é por quanto tempo eu vou escutar antes de começar a falar.
a situação, vamos pegar essa figura aqui lá do Furusan. Imagina que aqui a gente tem um tempo correndo para baixo, tá? Ó, o tempo corre para baixo. E aí, de repente, a estação B resolve mandar o seu frame. O frame é uma sequência de bits, os bits propagam no meio físico, cada um com o seu tempo, né? Então aqui, ó, ele está mostrando, aqui ó, o primeiro bit chegou no A no tempo 1, ele demorou esse tempo, e o último bit, né? A gente não dá para ver que o azul está tampando aqui. E ao mesmo tempo, a estação C e D está lá do outro lado. Então, neste tempo aqui, ó, a estação C escutou o primeiro bit do B, e nesse tempo aqui, a estação D escutou o primeiro bit do B. Só que, um tempinho depois, o C falou, ó, olha o tempinho aqui, ó, se a gente traçar uma linha aqui, uma linha perfeitamente reta, como você pode ver. Deixa eu tentar de novo. Ó, eu sou muito bom para fazer desenho à mão livre, né? Como você pode observar. Então, esse tempinho depois aqui, ó, esse tempinho, a estação D resolveu transmitir, né? Esse tempo aqui. E aí, ó, o bit dela só foi encontrar com o bit do B, ó, lá na frente. Então é como se o B estivesse transmitindo e no meio, lá quando ele estava na metade da transmissão dos frames, alguém começou a falar junto com ele. E isso foi e a partir desse momento começou a avacalhar a transmissão do B, né? E com isso, mas pro dispositivo D, ó, o C começou a falar primeiro, mas é porque ele está mais distante do B, né? E aí, olha o problema. Dependendo da proximidade das estações, a percepção de quem está falando depende da distância, né? Então, se eu estou mais próximo quem começou a falar, se alguém distante falou, aquela sequência vai demorar um tempo até eu perceber, né? Principalmente falando de transmissão de bits em fio, né? Bom, e aí esse é o tempo que a gente vai chamar o tempo de vulnerabilidade, ou seja, é o tempo que corre o risco de eu estar falando e alguém falar comigo. Então, se a gente considerar do A ao D, né? Essa área azul aqui, ó, ela projeta o tempo de vulnerabilidade do pior caso. Então, a gente vai considerar o tempo de vulnerabilidade sempre a distância de pior caso. Ou seja, se a gente for usar essa análise para comunicação sem fio, as estações tinham que estar fixas para a gente poder ter esse tempo de pior caso, que é o tempo de propagação, ou a gente usa numa comunicação baseada em fio, porque baseado em fio, o fio ele é finito, né? Então a gente consegue delimitar qual que seria a estação mais longe. E aqui começa uma das limitações quando os protocolos falam, ó, esse protocolo compartilha o meio e só pode transmitir até tal distância. Essa distância também não interfere só lá na potência do sinal. Ela interfere também, por exemplo, no mecanismo de detecção de acesso ao meio, se aquele fio for compartilhado, ok? Bom, e aí, se a gente pensar aqui numa mesa de conversa, você poderia ter três perfis de pessoa, né? A gente pode imaginar também três perfis de dispositivos. O primeiro seria aquele mais intrusivo, né? Que seria um persistente, ou seja, ele fica sentindo o meio, ó, ele sensoriando o barramento. Ele vai sensoriando, ó, as setinhas aqui, ele sensoriando. Na primeira oportunidade que ele escuta o silêncio, pum, ele transmite. Esse é o persistente. O não persistente é aquele mais contido, né? Ele vai sensoriando num tempo maior. Repara, aqui tem um trade-off, né? Tem um jogo de prós e contras. Se eu ficar sensoriando continuamente, eu também vou gastar mais energia no meu dispositivo. Porque eu tenho que ficar sensoriando continuamente. Esse cara aqui não, ele sensoria de um tempo maior, ele quer uma oportunidade de transmitir garantida. Então ele espera um tempo maior para sentir o meio, mas quando ele sente, ele espera um tempo aleatório. Repara que esse tempo aqui, ó, é maior que esse. Ele espera um tempo maior e transmite. Ele vai sempre aumentando esse tempo. E o caso P persistente é uma variação do 1 persistente que ele não vai ter a primeira oportunidade. Ele continua sensoriando, como no caso do 1 persistente, ó, igualzinho.
Com qual diferença? Quando ele detecta, ele vai mandar sorteando uma moeda. Ou seja, ele vai escolher um número aleatório e esse número aleatório ele vai esperar em número de slot até e uma vez que ele escolheu esse número de slots, né? Ele vai esperar até passar esse tempo e ele vai ver se o tempo ali, naquele momento que ele esperou essa unidade de tempo, está disponível o barramento ou não. Essas seriam as 3 estratégias de início de transmissão. Lá no Aloha, a gente não tem. Quer mandar, pega e manda. Então aqui é a primeira inovação do CSMA, né? Qual que é a sua estratégia de entrar no meio? Você pode ser intrusivo, né? Um persistente, não persistente, esperando tempos espaçados, ou ser persistente, persistente até detectar o silêncio, e uma vez que você detecta o silêncio, você escolhe um número aleatório até transmitir. Isso garante, nessa estratégia, que na hora que todo mundo detectar o silêncio ao mesmo tempo, ninguém vai se sobrepor, né? Ficou claro? Então aí está basicamente a estratégia, né, em fluxograma. P persistente fica testando, até que ele manda. O não persistente ele fica testando em tempos maiores, escolhe um tempo sempre aleatório de teste. E aí na oportunidade que ele conseguiu o silêncio, ele manda. E o P persistente, né, esse P vem do número aleatório, ele escolhe o número R de 0 a P, de 0 a... ele joga uma ficha, né, 0, 1. Se der certo, beleza. Se não der, ele vai esperar uns slots de tempo até transmitir novamente. Ok? Então, essa é a estratégia para definir quanto tempo esperar. Eu posso ser imediatista, na primeira oportunidade eu mando, ou eu posso esperar tempos aleatórios, ou ter uma estratégia intermediária. Ser persistente, mas quando eu detectar, eu escolher um tempo aleatório de envio. Essas são as 3 estratégias. O segundo problema é como eu reajo, como eu trato uma colisão. O que eu faço para eu detectar? Primeiro problema, né? Como é que eu detecto essa colisão, né? E o que eu faço se ela acontece? Bom, neste caso, a gente tem 2 estratégias, ok? A primeira estratégia é conhecido como CSMA-CD, que vem de detecção de colisão. Nesta estratégia, cada estação monitora o meio físico depois de enviar o quadro para ver se aqui tem um se, tá? Deixa eu acertar aqui. Para ver se a transmissão ocorreu com sucesso. Caso haja uma colisão, ele reenvia. Agora, como ele detecta a colisão, né? Um esquemático da colisão aqui. Eu tenho um frame sendo transmitido, de repente, eu tenho 2 níveis de sinal maiores ali. E aí eu tenho a colisão. Então, igual a gente já falou aqui, nesse tempo aqui começou a colisão. Ou seja, eu vou escutar a detecção de colisão, ela é feita pelo sensoriamento de um nível de energia maior do que o esperado. Então eu vou transmitindo, escutando o meio. Se eu sentir no meio um volume de som, se a gente falasse em termos audíveis, né? Eu senti aí mais energia no meio, opa, tem uma colisão. Se tem uma colisão, eu vou ter que reenviar o meu frame. Bom, mas qual que é a ideia? Quanto tempo esperar? Bom, neste caso, serve um pouco da estratégia lá do Aloha, né? A gente pode esperar 2 tempos de propagação, 2 vezes o tempo de propagação. Por quê? Se eu pego aqui, né? Vamos pegar aqui, eu tenho a estação A aqui querendo comunicar e a B querendo comunicar. E elas são as mais distantes entre si, certo? Aqui tem a distância máxima. Se eu quero transmitir um frame, para eu detectar que teve um frame, este frame vai levar um tempo para ir. E para eu receber a confirmação, tem que vir uma resposta, né? É o tempo do frame
Opa, tempo do frame não. Tempo de propagação. Eu tô com o tempo do frame na cabeça. Tem um tempo de propagação para ele ir e um tempo de propagação para o ARC voltar. Então, se eu esperar o tempo do frame ir e voltar, né, que é 2 vezes o tempo de propagação, eu garanto que eu escutei. Se eu esperar esse tempo, eu garanto que no pior caso eu detecto se houver transmissão. E aí vem a grande estratégia do CSMA-CD. A grande estratégia do CSMA-CD é escolher um tamanho de frame tal qual, né? Esse aqui é um frame onde o tamanho dele, o número de bits, n bits aqui, ó, é tal que no pior caso para enviar os n bits seja necessário 2 vezes o tempo de propagação. Então, se eu considerar o tempo de propagação de um bit no fio e voltar, lembra, a principal característica do CSMA é ter capacidade de transmitir e ouvir. Se eu fico transmitindo por um tempo, eu estou aqui botando, minha mão aqui botando bit no fio. Eu estou botando bit no fio por um tempo 2 vezes maior o tempo de propagação do maior caminho, até o dispositivo mais longo. Se houver uma colisão durante a minha transmissão, eu detecto que houve colisão. Se o meu frame for menor que esse tempo, corre o risco de eu mandar, escutar o silêncio e depois vir um barulho de... e nem escutar, talvez, o barulho da colisão e não perceber que houve a colisão. Então, para eu perceber como dispositivo que houve transmissão, eu tenho que ficar mandando uma quantidade de frames tal qual que para essa quantidade chegar até a ponta, sair de mim, né, entre o primeiro bit e o último, eu gaste 2 vezes o tempo de propagação. Porque aí até o último bit, eu botar esse último bit no fio, eu escuto se houve um aumento de energia dos outros que eu mandei. E aí eu falo, opa, teve uma transmissão, então eu vou ter que retransmitir. Aí você tem aquele processo de tentativa novamente de retransmitir. Ok? Porque aí durante a transmissão não acontece esse hiato aqui, ó. Beleza? Então vamos ver um exemplo, ó. Tem uma pontinha aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não. Ó, uma rede usando o CSMA-CD, então a capacidade de detecção ela vem daí. Eu escolho um frame mínimo, vamos dizer assim, que esse frame mínimo ele gasta sempre 2 vezes o tempo de propagação. Ou seja, o CSMA-CD precisa do tempo de propagação definido. Isso é uma coisa muito importante. Logo, ele vai ser utilizado em conexões com fio. Ou, né, em casos extremos, e não é garantido, sem fio em lugares fixos, né? Mas enfim, não entra muito o caso. O CSMA-CD ele não é muito adequado para comunicação sem fio. Por quê? O tempo de propagação na comunicação sem fio ele pode sofrer variações, principalmente se as estações mudarem de posição ou se estiverem em movimento, né? Que é ainda pior. Então, considerando uma rede usando o CSMA-CD, que tem largura de 10 megabits por segundo. Se o tempo máximo de propagação, incluindo os atrasos nos dispositivos, ignorando o tempo para um sinal de jammer, né? Depois a gente vai ver o que é isso, ignorando basicamente os atrasos de tratamento dos bits e eventualmente o tempo para injetar um sinal de ruído intencional, que seria o jamming, o tempo máximo de propagação é 20 milissegundos. Qual é o tamanho mínimo do frame? Bom, se o tempo de propagação, é igual a 25,6 microsegundos, isso implica que 2 vezes o tempo de propagação vai ser igual... Vamos puxar aqui...
2 vezes 25,6, 51,2 microsegundos. Bom, se o tempo de transmissão, eu tenho basicamente aqui, ó, 10 megabit em 1 segundo. Em 51,2 microsegundos, eu vou ter N bits. N aqui, no caso, vai ser 51,2 micros vezes 10 mega dividido por 1 aqui, que não precisa ilustrar, né? Então, se a gente for fazer essa continha aqui, a gente vai ter 51,2 vezes 10. Bom, mili é menos 3, aqui é menos 6, ok? Vezes 10. Aqui que vem o detalhe, né? Mega pode ser em potência de 2 também. Nós vamos aproximar a conta aqui. Então, K seria 3 zeros e 10. Então, a gente teria aqui aproximadamente vezes 10 a sexta, né? Corta 10 a sexta com 10 a sexta. A gente teria aqui 512 bits. Beleza? Tranquilo? Nesse caso, né, o frame a gente sempre organiza em bytes. Então, 512 dividido por 8, a gente tem 64 bytes. Né? Então, se a gente fizer uma continha aqui dividindo por 8, a gente vai ter 64 bytes. É daqui que vem o tamanho mínimo do frame Ethernet. Então, o padrão Ethernet, a gente vai falar sobre o padrão Ethernet ainda, mas ele tem um tamanho mínimo de frame justamente para suportar o CSMA-CD. E esse é o tamanho mínimo, por curiosidade, né, do padrão Ethernet. Né? O padrão Ethernet é que a gente vai ver mais para frente, onde a ideia era você ter o Ether, ou seja, um barramento onde você atachava um dispositivo e conseguia se comunicar de maneira definitiva, né? De maneira sempre compatível. Enfim, a gente vai falar sobre a Ethernet mais para frente. Então aqui está a estratégia, né, o algoritmo do CSMA-CD. Basicamente, a gente tem um número de tentativas, aplica a estratégia de persistência, pode ser uma daquelas 3 que a gente verificou, ok? A partir daí, tenta transmitir. Deu sucesso ou colisão, aí a gente vai tratar. Enquanto não transmitir, enquanto não conseguir transmitir, enquanto não terminar o frame, eu vou transmitindo, né? E continuo escutando o barramento, transmitindo e escutando o barramento. Detectei colisão? Não. Sucesso. Beleza. Acabou. Estou transmitindo, terminei. Escutei uma energia maior? Sim. Neste caso, ó, ele envia um sinal de jamming. Ou seja, então deu colisão? Então ele faz um barulho para que esse barulho informe a todo mundo que naquele momento teve uma colisão, né? É um sinal, ele gera um ruído intencional, vamos dizer assim. Ó, como o Aloha ele incrementa o número de tentativas, verifica se é menor que 15, escolhe um número aleatório, espera esse slot de tempo e começa tudo de novo, como muito parecido no Aloha. Então, o CSMA-CD, assim como o Aloha, ele tem um componente estatístico muito alto para o envio da informação. Você não consegue determinismo, falar, eu vou transmitir nesse segundo aqui, nesse milissegundo. Não, porque se tiver disputa, você vai esperar um tempo aleatório. Então, por isso que ele foi projetado para maximizar a utilização do meio e minimizar a colisão. Ele não foi projetado, por exemplo, para comunicação crítica. Porque comunicação crítica em tempo real eu tenho que garantir o tempo, né? Então, esse é um ponto de atenção do CSMA-CD. Se eu tenho muitos dispositivos, certo? Se eu tenho uma rede com muitos dispositivos compartilhando o meio,
provavelmente o meu tempo de sucesso aqui, ó, vai ser maior. Eu vou gastar mais tempo e a aleatoriedade de transmissão vai ser grande. Se eu tenho poucos dispositivos, 2 ou 3, esse tempo vai ser menor e a aleatoriedade também diminui, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o CSMA-CA. Até o próximo e um abraço.